Doutora Lu, como é a regulamentação do uso de máscara em criança? Quando que deve começar a usar, quando que não? Bebê pode usar máscara? Bom, se essas são as suas dúvidas, vem aqui, vem assistir esse vídeo e a gente vai conversar sobre isso. Então vem! Máscara, quando a gente deve iniciar o uso com os nossos filhos? Outro dia eu recebi uma pergunta no inbox falando assim, a minha bebê tem 3 meses, eu posso usar máscara? Porque eu estou preocupada, eu tenho que levar ela no posto para vacinar. E agora, será que eu ponho ou não ponho máscara? E aí, o que você acha, você de casa? Pode usar máscara em bebê? Se você respondeu que não pode, você acertou. O uso de máscara não pode ser feito de maneira nenhuma para bebês menores que 2 anos. Mas por que, doutora Lu? Ele não tem o Covid no ar? Não tem perigo? Gente, o uso da máscara acaba sendo mais perigoso do que o risco de uma possível contaminação. Por quê? Porque os bebês recém-nascidos, até 2 anos, as crianças pequenas, elas têm uma via aérea muito menor. E ela produz, às vezes, muito mais muco e o uso de máscara pode dificultar a respiração. Então, não é indicado o uso de máscara a menores de 2 anos. Isso não é a doutora Luciana falando, é a Organização Mundial de Saúde falando e a Sociedade Brasileira de Pediatria. E aí, e as crianças mais velhas? Aí depende, de 2 anos a 5 anos, né? Nesse momento de 2 a 5, depende de cada criança. Uma criança acima de 2 anos, mas aí ela fica muito incomodada, toda hora põe a mão na máscara, ou toda hora ela fica mexendo, não resolve a máscara, porque cada vez que ela encosta, acaba se contaminando. Então depende. Nessa faixa etária de 2 a 5 anos, precisa de muita supervisão ao uso de máscara, também pelo risco de sufocamento e problema respiratório. Então, depende, se os pais ficaram de olho, se uma criança um pouco mais velha, mais madura, que tolera ficar com máscara, já tem 4, 5 anos, aí tudo bem. Então, nessa faixa etária, precisamos de bom senso. Não existe uma regra rígida. Agora, a regra rígida, sim, é para criança maiores de 6 anos. Maiores de 6 anos devem usar máscara sempre que for sair de casa. E a gente tem que orientar as crianças e supervisionar no começo, porque é uma coisa nova e ela pode realmente estranhar. Existem algumas dicas para a criança, de repente, se acostumar e até levar a máscara como uma brincadeira. Deixar ela escolher um modelo, às vezes colocar de um personagem que ela gosta, como se fosse um enfeite. Às vezes tem mães que deixam até usar canetinha, né? Depois, claro, que lava, né? Mas, enfim, existe todo um trabalho de conscientização, mas é muito importante que de 6 anos para cima use máscara. Mas cuidado, porque não adianta só usar máscara e usar a máscara errado. Aliás, não só para as crianças acima de 6. Para as crianças acima de 18, 20, 30, 40, 60, tem muitas crianças aí na rua que usam máscara tudo errado. Usa máscara com o nariz de fora. Não resolve nada, está se contaminando e está contaminando os outros. Usa máscara pendurada da orelha, também não pode. Usa máscara e encosta no pano, também não pode. Quando você for pôr e tirar, tem que tirar só pelos elastiquinhos ou naquele laço atrás. Usa máscara por mais de 4 horas, não pode. Uma máscara de pano ou a mesma descartável, só 4 horas, depois tem que trocar. Usa máscara molhada, também não pode. Se molhar a máscara, tem que trocar. Enfim, tô brincando, né? Mas é que tem muito adulto que é muito pior que criança. Tem criança que obedece, que usa a máscara certa e tem adulto que é teimoso, que usa máscara embaixo do nariz. Isso é errado. E, infelizmente, as pessoas não estão levando a sério. E o Covid, ele está mostrando que se a gente não respeitá-lo, os números não vão abaixar. Então, fuja de aglomerações, fuja de lugares fechados e abafados e use sempre máscara em você, adulto, direitinho, e nas crianças, pelo menos acima de 6 anos. De 2 a 5, um bom senso e vamos ver o risco-benefício, depende de cada criança. E abaixo de 2, nunca. O risco de sufocamento é muito alto.